Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos fazendo um trabalho desse mundo virtual. É, e nós estamos aqui de uma forma que a gente acha, nós achamos que nós ficamos muito tempo, né? A galera fala que a vida é curta, né? Mas na realidade é um bom espaço de tempo, né? São a média aí 60 anos, 70, né? Uma média bem considerável. Mas quando nós entramos nesse fator aqui, lá do outro lado, é coisa de como se fosse uma viagem psicodélica, vamos supor assim, sabe? Tipo 4 dias, entende? 4 dias, é, uma semana no máximo, entende? Porque senão nós não viríamos pra cá. Só que é tão rápido que os acontecimentos que você já percebeu quando você vai passar os dados de, por exemplo, de um CD ou os dados de um pendrive, do computador ou do computador para o pendrive, você passa tipo assim, 5 gigas, 10 gigas em tipo 20 minutos, né? De informação. E às vezes esses 10 gigas de informação, ele é. Vamos supor, se você colocar ele para trabalhar assim, para ele funcionar, ele bem, vai uns 10 dias funcionando direto, né? Principalmente se for imagens, né? Som, ele vai funcionando 10 gigas, sem repetir. Então, aqui é mais ou menos assim, sabe? Às vezes a gente acha que a gente está vivendo assim, devagar, entende? Mas nós estamos vivendo rapidamente. E que esse mundo que nós conhecemos, que vamos supor que Deus fala que criou ele em 7 dias, não é? Ele não fala isso? Que ele criou ele em 7 dias? 6 dias, né? Mas então, e muitas vezes existe aquelas passagens de tempo, né? Muitas, às vezes, a gente já está lá na frente e ao mesmo tempo a gente quer entrar nesse programa num determinado tempo. Às vezes para resolver alguma coisa, às vezes para poder solucionar ou deixar alguma coisa é, para o tempo seguinte. Então vamos supor que se eu quisesse voltar na Terra, lá no tempo de Noé, por exemplo, certo? Lá no tempo de Moisés, eu poderia, dentro desse programa virtual. Por quê? Existem as gravações. Só que tudo se torna, tudo se torna programa.
entendeu? Tudo se torna uma programação. Então, à medida que você vai vivendo dentro desse programa, as suas imagens, as suas informações que o computador vai pegando, você vai ganhando vida dentro do computador. Você vai criando uma personalidade dentro do computador. Então vamos supor, aí nesse decorrer de tempo, eu passo, certo, eu chego no meu momento de sair fora desse computador. Certo, eu saio do programa. Mas na memória que está arquivada ou que ela está ali em dados, eu ainda estou lá. Entendeu? Eu já saí, mas eu ainda estou lá. Por quê? Porque está gravado. Veja bem, você já imaginou quando você vai assistir um filme, certo? Por exemplo, eu tenho aqui alguns sites de filme, certo? Por exemplo, tem um filme que às vezes o cara vai começar a assistir agora, o mesmo filme que eu. O mesmo filme que eu. Aí ele entra, ele vai assistir, não vai pegar no filme desde o começo. Vamos supor que aquele filme tá rodando, certo? Vamos supor assim. Eu cheguei primeiro, eu comecei a rodar o filme, aí você chega e você vai assistir o filme a partir do momento que eu comecei a rodar. Não. Você vai acessar o arquivo do filme, você vai pegar o filme do começo ao fim. E eu tô assistindo aquele filme já há algum tempo. Quer dizer, do mesmo site. Entendeu? Então aí vamos supor que milhares de pessoas acessam aquele mesmo filme. Em tempos diferentes. Mas ele vai assistir aquele mesmo filme. Saindo do mesmo lugar. Então vamos supor que eu resolva voltar aqui. Vamos supor, certo? Ah, eu quero voltar, mas eu quero voltar num momento de... Aqui, vamos supor agora, nesse momento aqui. Eu já existo aqui. Certo? Eu existo aqui. Tá tudo. Só que essa existência minha, toda essa informação, ela já foi arquivada e já foi transformada num programa. Quer dizer, eu passo da minha estadia mental dentro do programa, eu passo a ser um personagem do programa. Eu passo a ser um programa do programa virtual. Que reage, entendeu? Que reage segundo as, é, as nuances, que reage segundo os acontecimentos. Vamos supor que eu chegue aqui agora, mas vamos supor que eu já saí desse programa, certo? Já saí desse programa. Aí eu resolvo voltar. Se eu voltar aqui agora, eu entrarei por aqui nessa porta, certo? Eu vou entrar nessa porta aqui e eu vou conversar comigo mesmo. Por quê? Aí, e esse com quem eu estou conversando que está entrando agora, vamos supor, que esse que entrou agora é o eu verdadeiro. E eu já sou um programa. Entende? Eu já sou um programa. Por quê? Porque eu já saí, certo? E quando eu volto, eu estou conversando com um personagem que ficou arquivado, certo? Mas que como ele se tornou um programa inteligente, o processador, que é um processador gigantesco, de uma performance incrível, ele consegue processar. Então, esse programa interage comigo mesmo, que está chegando agora, entendeu? Do outro lado. Então, vamos supor assim, se eu voltar, vamos supor que eu queira voltar na época de Noé, ou na época de Moisés, ou na época de tal, certo? Eu vou voltar lá. E o Moisés, que já passou, que já fez todas essas coisas aí da Bíblia e tal, que já fez, né, tal, eu vou voltar lá porque aquele Moisés lá, aquele programa existe, aquele personagem existe. E ele tem a interação de poder conversar comigo.
Entendeu? Quer dizer, então eu entro num programa naquela época, entendeu? Num tempo bem antigo, antepassado, e todos os programas que estão lá vão conversar comigo, vão interagir comigo. Entende? Vão interagir comigo. Você está entendendo? Quer dizer, eu queria conhecer, vamos supor, a Lady Diana, a mulher do príncipe Charles lá que morreu. Ah, eu queria conversar com ela, tal. Você quer conversar com ela? Então tá bom. Então nós vamos te colocar você naquela situação, certo? Você vai encontrar ela e vai conversar com ela. Você vai encontrar com ela, tá fazendo caminhada. Você vai entrar naquele instante. Ela vai estar fazendo caminhada, você vai e tal. Vai, aí você entra, você simula, cai lá assim, ela vai tentar te ajudar você e você vai conversar com ela, certo? Pode ser assim, tá? Então tá bom. Só que você não vai conversar com a Lady Diana. Você vai conversar com o programa, o personagem, certo? Programado da Lady Di, porque ela já passou, ela já foi embora. Só que na, na memória arquivada, ela ainda existe como personagem. E ela consegue interagir segundo o perfil que ela deixou. Entendeu? E assim vai. Então às vezes fala assim, às vezes fala, viagem no tempo, né? Essa é a viagem no tempo. Então você volta, você vê aquilo que aconteceu e tal, entende? E você volta, você vive aquela época e vem embora. Talvez você não possa ficar muito, né? Porque senão você vai acabar interferindo de uma forma muito maior com o futuro. Porque você, a partir do momento que você começa a aí num certo passado, você já interfere todo o andamento do futuro. Então vamos supor assim que você. Você viu aquele efeito borboleta? Mais ou menos aquilo lá. Então você tem que. Você vai, mas você não pode ficar muito tempo, entendeu? Quando você faz uma viagem, né? Você não pode ficar muito tempo. Você vai, olha tudo e tal e volta. Para você não interferir de uma forma que interfira na história, certo? Já viu aquelas memórias que nós temos a memória que você guarda e aquela memória que você deleta? Então, você vai entrar na memória que você deleta. No meio de uma multidão, certo? Que as pessoas não prestam atenção em você, você está ali, certo? Então eles não vão ver você, mas não vão gravar. Quer dizer, você não vai interferir na vida deles. Você é apenas mais um na multidão. Então o andamento das coisas não vão acontecer. Não vão atrapalhar o andamento. Você vai estar lá como um espectador. Agora, se você interferir no andamento, entendeu? Aí vai ter que existir uma mobilização para que tudo se ajuste com o futuro, que já está acontecendo. Interessante, né? Um abraço.